Olá pessoal, eu sou o professor Robson de Matemática 2 aqui do Personal Educa. E aí, como é que vai os seus estudos? Bom pessoal, na aula de hoje, dando prosseguimento aos nossos assuntos de geometria analítica, a gente vai falar um pouco sobre reta no plano cartesiano. Quando a gente fala temos lá o plano cartesiano que a gente aprendeu na aula passada, x por y, abscissas por ordenadas, eu posso desenhar uma reta, como eu fiz aqui. O que é uma reta na verdade? Na verdade, reta, a definição mais simples para isso seria, pega dois pontos e liga, mas liga infinitamente, assim, que vai do infinito para outro, do infinito negativo para o infinito positivo. Isso dá uma reta na prática, uma reta, bem essa figura reta que parece meio torta aqui no desenho, mas enfim, você acredita que é reta, uma reta, vai embora. Bom, pessoal, o que determina uma reta? É a pergunta que nós temos aqui. O que significa isso? Que elementos eu tenho para definir uma reta? Como eu acabei de definir para vocês intuitivamente, pega dois pontos. Então essa é uma das condições para determinar uma reta. Pega dois pontos e liga infinitamente, não só entre eles. Seria só que segmento se fosse ligado um em outro. Mas não, vai infinitamente embora. Isso é uma reta. Dados dois pontos, você tem sempre uma reta. Tá bom? Outra coisa. Se eu tiver um ponto só no espaço e eu der uma direção, um ângulo, eu posso fazer uma reta com isso. Por exemplo, imagina que você tivesse só aqui, certo, um ponto qualquer marcado aí no espaço, e eu falasse para você, pega a reta que tem ângulo alfa aqui. Como é que esse ângulo é medido? Bom, ele é medido a partir do eixo x no sentido anti-horário. Então você pega aqui o x, está no eixo x, você faz o sentido anti-horário, marca um certo ângulo alfa. Então se você tem um ângulo alfa e um ponto onde é que essa reta tem que passar, você tem de fato uma única reta por isso. Então essa é uma das condições para determinar uma reta. Você tem um ponto e um ângulo. Bom, esse ângulo, qualquer reta você pode medir esse ângulo aí, no eixo x. Claro, esse ângulo ele tem uma condição. Como ele tem que estar no eixo x, ele tem que estar entre 0 grau e 180 graus. Dependendo da inclinação da reta. Se for entre 0 e 90, ela está subindo, senão ela está descendo, Você fala assim, mas por que não a mais de 180? Se eu continuar girando esse alfa aqui a mais de 180, ele vai virar e vai voltar a ter valor entre 0 e 180. Tá bom? Então eu sempre meço ele, posso medir esse ângulo entre 0 e 180, que é suficiente. Várias condições eu posso ter para esse ângulo de inclinação. Ângulo de inclinação, inclusive, é o nome disso. É como se fosse, de fato, a direção dessa reta. Ela pode estar, de fato, como essa figura mostra aqui, subindo, Subindo é um ângulo entre 0 e 90, Entre 0 e 90. Essa reta ela pode estar descendo, aí olha só o ângulo, fica grandão, O alfa passa de 90, mas ele não pode ser maior que 180, Mas esse ângulo ele pode estar ocupando algumas situações mais interessantes, que é assim, a reta pode estar perfeitamente horizontal. O que significa isso? Significa que o ângulo não tem ângulo, Não tem ângulo, na verdade é zero. Então aqui eu posso incluir inclusive o zero, 0 grau. Ela pode também, essa reta estar perfeitamente vertical, em pé, ortogonal com o eixo x, Qual é a condição aqui? Que o alfa ele meça 90 graus. Então são 4 situações que você pode encontrar para as retas. Bom, como é que eu meço isso? Como é que eu transformo isso em informação para o que a gente vai falar agora? Bom, eu posso calcular a tangente desse ângulo. A tangente desse ângulo eu chamo de m. Isso se chama coeficiente angular. Claro, eu tenho um ângulo da reta, toda reta ela tem o seu coeficiente angular, que é a tangente desse ângulo alfa. Veja, a tangente do alfa entre 0 e 90 é sempre um valor positivo. Então, nessa primeira situação, eu digo que o m é positivo. Você pode perceber que a reta é crescente nessa situação. Já nessa situação, a gente tem uma reta decrescente, E o que mede isso? Como é que eu posso verificar isso? Que o coeficiente angular ele é negativo. Tangente de ângulos entre 90 e 180 é negativo. Nessa situação, a tangente de 0 é 0. Veja que é uma reta que está na horizontal ortogonal com o eixo y. E nessa situação, que é um caso um pouco mais raro, um pouco mais interessante, na verdade. Veja, a reta está em pé. Qual que é a tangente do ângulo de 90 graus? Você lembra de trigonometria? Não tem tangente de 90. Então, nessa situação, eu não tenho coeficiente angular.
Bom, pessoal, então vamos considerar uma primeira situação. A gente vai querer, na verdade, escrever uma equação. Geometria analítica é interessante isso. A gente tem figuras, mas a gente quer escrever equações para essas figuras. Então a gente tem uma reta agora, a gente está trabalhando com reta. E o objetivo agora é escrever uma equação para uma reta. Né? Como é que eu consigo descrever isso analiticamente, ou seja, por meio de uma equação, uma reta? Bom, vamos considerar então as duas situações que eu falei, que determinam uma reta. Primeiro, ou um ângulo e um ponto, ou dois pontos. Essa é a primeira situação. Suponha que você tem um ponto, P de x0, y0, que está aqui marcado no plano cartesiano, e uma direção alfa pela qual tem que ir essa reta. Então, quer dizer, tem um ângulo alfa ali. Então, eu tenho que pegar esse ângulo alfa e emendar com esse ponto. Então, esse ângulo alfa, isso daqui vai formar a reta. Tá vendo? Simplesmente, um ponto e um ângulo me determinam uma reta. Pronto, está aqui determinada essa reta. Essas retas a gente costuma denotar com letras minúsculas, R, S, T e coisas assim. Pergunta-se, então, dadas essas informações, como é que eu calculo a equação para a reta R? Qual é uma equação para a reta R? Bom, primeiro, a gente acabou de falar de coeficiente angular, que é a tangente de alfa, né? Então, o ângulo já me dá essa informação. Mas tem uma segunda informação que é importante, que é a informação relacionada com este ponto aqui, né? Que informação eu tenho com relação a este ponto? Bom, esse ponto ele tem que satisfazer algumas condições, aí tem que satisfazer essa equação da reta que a gente vai falar. Bom, a equação da reta, já para finalizar essa explicação, é o seguinte. Todo ponto y desta reta tem que satisfazer a seguinte relação. M vezes x mais n. Esse m é o m que eu estou falando agora embaixo aqui, ó, é a tangente do alfa. E quem é esse n? Bom, esse n é este ponto aqui onde a reta corta o eixo y. Esse n, inclusive, tem um nome. Já que o alfa tem um nome de coeficiente angular, esse daqui também vai ganhar um nome parecido, coeficiente, mas dizendo o que ele significa, ele é o coeficiente linear. Tá? Ele está relacionado ao ponto. Ah, mas o que tem o ponto x0 com y0? Bom, o ponto x0 com y0, ele serve para calcular o n. Nota só que esse n ele é calculado como como y0 menos m de x0, tá? Ou seja, as coordenadas do ponto P têm que satisfazer essa equação, y0 menos m de x0. Então, vamos recapitular. A gente tem um ângulo alfa e um ponto P de x0 e y0. Primeiro, se esse ponto, por acaso, você já souber que é esse ponto aqui embaixo, se você já sabe qual é o coeficiente linear, você simplesmente vem aqui e substitui o coeficiente angular, tangente de alfa, e põe aqui o coeficiente linear. Claro, esse ponto ele tem duas coordenadas, 0 no x, n no y. Você vai pegar simplesmente a coordenada do y e pôr aqui. Tudo bem? Mas, se ele te der um outro ponto qualquer aí do plano, P de x0 e y0, você calcula o n de que jeito? Pega y0 e subtrai de m de x0. Na prática, o que eu estou fazendo? Já que eu sei que toda reta tem essa equação, eu estou substituindo o ponto da coordenada do P aqui e a coordenada do P, a coordenada y do P aqui e a coordenada do x do P aqui. E aí, na prática, a gente acha o n. Primeiro exemplo de agora dessa aula, exemplo da Unifor. Aliás, só comentando aqui, você pode conferir esse material com as perguntas completas lá no material que está disponível no Personal Educa. Dá uma olhadinha lá para você acompanhar os enunciados corretamente. Aqui eu só coloco o que a gente precisa, as informações resumidas, tá bom? O exercício da Unifor, ele dá uma figura como essa, um plano cartesiano x e y com uma reta. Ele dá essas informações e, olha, ele fala assim, olha, o ponto coordenada x1 e y1 está nessa reta. É o que está desenhado aí. E ele fala que esse ângulo aqui é 30 graus. E ele pergunta qual é a equação dessa reta R minúsculo que está aqui. Tá? Bom, pessoal, o que vocês podem perceber é que essa reta foi dada com um ponto e com um ângulo. Só que, cuidado, não é esse ângulo que é o que a gente usa para calcular o coeficiente angular. É esse ângulo aqui embaixo. E quanto que vale esse ângulo aqui embaixo? Bom, se aqui em cima vale 30, então quer dizer que aqui embaixo também vale 30. Então aqui vale 150, que é o que falta para 180. É o suplementar disso. Ou de outra forma, você podia ver que aqui também era 150, então aqui embaixo tem que ser 150. Ou ainda, aqui é 30, logo aqui é 150. Tá? Enfim,
Esse ângulo é o 150. Portanto, o coeficiente angular é a tangente desse ângulo 150. Tá? E qual que é a tangente de 150? Bom, aí você vai ter que lembrar um pouquinho lá da trigonometria. Isso é menos raiz de 3 sobre 3. Se você não lembra, eu vou te ajudar aqui. Ó. Alguns valores que você vai precisar. A tangente do 30, do 45, não só para esse exercício, mas para outras coisas. Do 60, do 120, do 135 e do 150. Esses são os principais valores que você tem que lembrar. Qual que é a tangente do 30? Raiz de 3 sobre 3. Qual que é a tangente do 45? 1. Tangente do 60, raiz de 3. Tangente do 120, basta fazer isso tudo, só que agora ao contrário e com sinal de menos. Menos raiz de 3, 135 é menos 1, e aqui menos raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Essa tabelinha aqui só para você lembrar lá e você vai usar bastante isso. Esses são os valores que você tem que ter memorizado. Tudo bem? Bom, então esse daqui é o coeficiente angular. E agora, como é que faz para descobrir o coeficiente linear? A equação é essa daqui. Y igual a mx mais n, não é? Então você sabe que y é raiz de 3, menos raiz de 3 sobre 3x mais n. Basta descobrir o n e pronto, eu já tenho a equação da reta. Só falta o n aqui, ó. Só falta o n. Como é que faz isso? Claro, eu tenho um ponto. Eu sei que 1 pertence à reta. Então eu vou pegar o x igual a 1 e o y igual a 1 e vou colocar aqui na reta. Y igual a 1, menos raiz de 3 vezes 3 está na fórmula. Põe o x igual a 1 mais n. Agora eu vou descobrir o n. Pronto, simples assim. O que nós temos aqui? Uma soma de... Bom, aqui vai dar menos raiz de 3 sobre 3 vezes 1. É menos raiz de 3 sobre 3. E aqui eu tenho uma soma de frações. Então basta eu fazer o seguinte. 1 é igual a menos raiz de 3 mais 3n sobre 3. Agora multiplica em cruz, fica 3 igual a menos raiz de 3 mais 3n. Agora para descobrir o n é só tentar isolar, uma equação de primeiro grau aqui, né? Então fica assim. 3n é igual a 3 mais raiz de 3. Só jogar o raiz de 3 para cá e virar os lados da equação aqui. Então n é 3 mais raiz de 3 sobre 3. Esse é o valor de n, tá? Então já sabia o m, só faltava o n. Então olha só, volta na equação e substitui. Fica assim, y igual a menos raiz de 3 sobre 3x mais 3 mais raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? E aí você vai ver, bom, mas não tem essa alternativa lá, como é que faz? Bom, na prática, você está dividindo por 3, é só melhorar essa equação aqui, né? Eu sei que está bagunçado aqui, mas eu sei que você vai conseguir enxergar o que eu vou fazer aqui agora. Ó, vamos terminar aqui. Todo mundo tem 3 do lado de lá no denominador, então o m entre 3 e 3 é 3. Então aqui em cima fica menos raiz de 3x mais 3 mais raiz de 3. Tá certo? Agora uma igualdade de frações, basta multiplicar em cruz. 3y igual a menos raiz de 3x mais 3 mais raiz de 3. E aí, com isso, é só você dar uma ajeitada aqui que você vai chegar na alternativa correta. Bom, pessoal, agora para a gente entender então essa brincadeirinha de fazer equação de reta quando você tem um ponto e um ângulo, tá? Vamos lá, exercício 1 da Unifor. Dá uma conferida nesses exercícios lá no material que você tem do Personal Educa, tá acompanhando a aula lá, o material da aula, e lá você pode ver todas essas questões que eu estou resolvendo aqui na aula, você vai ver o enunciado delas lá, acompanha por lá. O desenho da figura é esse daqui, tem uma figura lá que é o plano cartesiano x, y e tem uma reta desenhada lá. Quais informações que você tem? Que o ponto 1, coordenada x igual a 1, y igual a 1, está nessa reta e que aqui em cima é um ângulo de 30 graus. Tá? A pergunta, qual é a equação da reta R? Esquece essa parte aqui que eu coloquei só para a gente facilitar a nossa vida. Qual é a equação da reta R? Essa é a pergunta que nós temos aqui. Veja, esse ângulo 30 graus não é o ângulo que vai me permitir calcular o coeficiente angular. O ângulo que vai me permitir calcular o coeficiente angular é esse aqui. Tá? Então o m, que é a tangente do alfa, que é o coeficiente angular, é com relação a esse alfa aqui, com esse ângulo aqui, não é aquele 30. Ué, mas como é que faz para descobrir esse alfa? Bom, vamos lá que não é difícil. Pessoal, se aqui em cima é 30 graus, então aqui embaixo também é 30 graus. Ângulos opostos pelo vértice, a gente falou sobre isso lá na parte de geometria plana. Então aqui vale 30 graus. Aqui embaixo é 90.
Portanto, quanto que vale esse pedacinho aqui embaixo? Eu sei que está difícil de enxergar, mas você vai conseguir. Quanto que vale esse pedacinho aqui embaixo? É o que falta para 180. 30 mais 90 mais quanto dá 180? 60, né? Então, se aqui é 60, alfa é o que falta para 180, é o suplementar de 60. Alfa é 120 graus. Tudo bem? Então, alfa é 120 graus. Agora sim, eu consigo calcular o coeficiente angular, é a tangente de 120. Uai, mas quanto que é a tangente de 120? Isso é uma das coisas que você precisa saber já de antemão nos vestibulares, e é por isso que eu coloquei essa tabela aqui embaixo. Esses valores de tangente é bom que você saiba. O 30 é o 45, 60, tangente do 30 é raiz de 3 sobre 3, o 45 é 1 de 60 raiz de 3, e do 120, 135 e 150, que é simplesmente fazer menos esses números aqui. Ó. 120 é menos raiz de 3, 135 é menos 1, 150 é menos raiz de 3 sobre 3. Quem não lembra dessas coisas, volta lá em Matemática 1 lá com o professor Gessé e dá uma olhada na parte de trigonometria, tudo bem? Então vamos lá, tangente de 120, essa tabelinha nos ajuda, menos raiz de 3. Portanto, eu tenho que o coeficiente angular é menos raiz de 3. Qual que é a equação da reta mesmo, numa circunstância como essa? Y igual a mx mais n. Aliás, essa equaçãozinha padrãozinha, igual a gente está vendo aqui, y igual a alguma coisa x mais um número solto, a gente inclusive dá um nome para isso, tá? Equação reduzida da reta, tá? Equação reduzida da reta. Faltou falar isso na parte passada, tá bom? Bom, o que nós temos então? Y igual a menos raiz de 3x mais n. Ora, falta só descobrir o valor de n. Como é que eu faço? Bom, a outra informação que eu tenho é que o ponto 1 pertence à reta. Claro, se eu soubesse qual é o valor desse ponto aqui onde a reta corta, era só colocar esse valor ali no lugar do n e pronto. Neste caso, né, não dá, eu tenho outro ponto. Como é que faz? Como eu falei para vocês na vez passada, na parte passada, na lousa passada, a gente vai substituir o x igual a 1 e o y igual a 1 na equação da reta e descobrir o n. Simplesmente, ó, y igual a 1, igual a menos raiz de 3, x igual a 1 mais n. 1 é igual a menos raiz de 3 vezes 1, menos raiz de 3, mais n. Basta agora, então, para deixar o n sozinho, jogar o menos raiz de 3 para o lado de cá. Então, fica 1 mais raiz de 3 igual a n. n é 1 mais raiz de 3. Então, voltamos aqui na equação. Isso vai dar y igual a menos raiz de 3, x mais 1 mais raiz de 3. Tudo bem? Isso, se eu não me engano, vai dar a alternativa A, que a alternativa A está assim, ó. Y mais raiz de 3x igual a 1 mais raiz de 3, tá bom? Então essa é a resposta, se eu não me engano, alternativa A. Bom, pessoal, a gente acabou de falar então uma situação que pode acontecer, de você saber uma reta quando você tem um ponto e um ângulo. Só que pode ter aquela outra situação que eu comentei no começo da aula. Você tem dois pontos pelos quais passa uma reta e com essas informações você quer descobrir qual é a equação da reta. Ou seja, agora você não tem mais o ângulo, você tem dois pontos. Será que dá para descobrir a equação da reta da mesma forma? Bom, dois pontos, A e B aqui que eu chamei de as coordenadas do A de x0, y0 e as coordenadas do B de x1, y1. Mas professor, por que não é mais xa, ya, xb, yb? Bom, só por uma questão mnemônica aqui, tá? Só para você memorizar alguma coisa aqui, tá? Pessoal, numa situação como essa, qual é o coeficiente angular? Né? Você tem o alfa, você tem um certo ângulo aqui, tem um ângulo, mas como é que dá para descobrir? Bom, pessoal, só usar um pouco de imaginação e fazer igual a gente fez agora há pouco aqui, esse ângulo alfa ele também está aqui quando você passa uma paralela ao eixo x ali passando por A, né? Então, na prática, para descobrir esse alfa, lembra que, na verdade, para descobrir o ângulo, ou melhor, a tangente do ângulo, que é o coeficiente angular, o que é a tangente de um ângulo, num triângulo retângulo, que é a situação aqui? Cateto oposto sobre cateto adjacente. y1 menos y0 dividido por x1 menos x0, tá? Então essa é a situação. Ou se você quiser já multiplicar em cruzes aqui, isso aqui fica assim, y1 menos y0 igual a mx1 menos x0. Se você quiser ler essa informação que está aqui, ioiô mi xoxô, é o que o pessoal costuma dizer, né? Ioiô mi xoxô. Então essa a famosa fórmula ioiô mi xoxô. É uma coisa mais assim, uma palavra, uma expressão muito usada na língua portuguesa, ioiô mi xoxô, mas você não vai encontrar em lugar nenhum, em dicionário nenhum, só na matemática mesmo, tá? Pessoal, é só para ajudar você a lembrar como é que faz para calcular o m
pega as coordenadas y que você tem e subtrai, pega as coordenadas x que você tem e subtrai, e aí você faz essa subtração das y dividido pela subtração das x, tá bom? Tá, isso vai fazer você encontrar o ponto M. E aí depois, como é que você faz para encontrar o n? Bom, e aí você faz igual a gente estava fazendo agora há pouco. Lembra que a equação é y igual a mx mais n? Então, simplesmente você pega qualquer um dos dois pontos que você tem e substitui no x e no y. Ou, de outra forma, você pode de novo usar a equação ioiô mixoxô, só que agora você, ao invés de usar o ponto x1 e y1, você simplesmente deixa y e x. E aí você pega o m que você já tinha, pega a coordenada y de um ponto que você já tinha, a coordenada x de um ponto que você já tinha e coloca aqui. Essa mesma fórmula vai fazer você chegar, depois de alguns cálculos, na mx mais n que a gente queria. Um exemplo aqui, um exercício aqui da PUC do Paraná, envolvendo essa questão de uma reta com dois pontos. A situação é a seguinte, tem lá esse desenho, essa figura, e aqui estão desenhados dois quadrados que, segundo o enunciado do exercício, tem áreas 4 e 9. Né? E aí ele pergunta qual é a equação dessa reta R que está passando aqui, tocando esses quadrados aqui e aqui. Bom, pessoal, se é um quadrado e tem área 4, significa que é uma figura que tem dois lados iguais, ortogonal e tal, e que aqui, então, nós estamos passando pelo ponto 2, né? Porque 2 com 2, aqui também é 2, né? 2 com 2 dá 4, né? Que é a área do quadrado. A mesma coisa aqui, esse tamanho deste quadrado é 3, mas começou no 2. Então, mais 3 de tamanho vai no ponto 5. Tudo bem? E claro, aqui também, ó, aqui tem tamanho 3 esse quadrado. Então, quer dizer que essa coordenada aqui, ela vai lá no 3. Tá bom? Então, veja só, nós temos dois pontos que determinam essa reta R. Quais são esses pontos? Primeiro, esse daqui, vamos chamar de A. Quais são as coordenadas dele? 0 no x, 2 no y. E temos esse ponto aqui, B. Quais são as coordenadas dele? 2 no x, 3 no y. Tá bom? Então, a reta R é a mesma coisa que eu dizer assim, é a reta AB, com essas flechinhas para cima, que é uma reta, vai infinitamente embora, né? Então, essa reta R, qual que é a equação dela? Já que eu tenho dois pontos, A, 0, 2 e B, 2, 3, qual é a equação da reta R? Vamos lá. Como a gente falou, vamos usar ioiô mixoxô. y1 menos y0 igual a m x1 menos x0. O que isso quer dizer na prática? Pega as coordenadas y e subtrai. 3 menos 2. Só que toma cuidado para não inverter a ordem. Se você fez coordenada y do B menos a coordenada y do A, a gente vai fazer coordenada x do B menos coordenada x do A. Você não pode trocar a ordem, tá? Então vamos lá. Foi 3 menos 2, agora é 2 menos 0. Tá na mesma ordem, B menos A. Tá bom? Ok. Então o que demos aqui? 3 menos 2, 1. M é o que eu quero descobrir, 2 menos 0 é 2. Então, passando 2 dividindo, a gente tem que M é meio, tá? M é meio, ou seja, esse é o coeficiente angular. Veja, eu não tenho ângulo, mas eu tenho coeficiente angular, tá? Ioiô mixoxô me dá isso. E agora, para encontrar a equação da reta? De novo, vamos aplicar ioiô mixoxô, só que agora sem o 1zinho pendurado, tá? Y menos y0 igual a m x menos x0. Onde no y0 e x0 você pode usar quaisquer um desses dois pontos aí. Vamos usar o a igual a 0,2 mesmo, tá? Vamos colocar o x0 igual a 0 e o y0 igual a 2, que são as coordenadas do ponto A, tá bom? Então vamos lá. Y vai fazer parte da fórmula, y0 é 2, m eu já sei que é meio, x vai fazer parte da fórmula, x0 é 0. Então fica assim. Y menos 2 igual a meio, x menos 0 é x, tá? Então pronto, você tem a equação y igual a meio de x, ou seja, x sobre 2, mais 2 se eu jogar esse 2 para lá. Essa é a equação reduzida da reta R. Você podia até multiplicar por esse 2 e tal, e deixar de outra forma, mas essa é a equação reduzida da reta R que foi perguntada. Bom, pessoal, então vamos fazer um resumo aqui das coisas que a gente viu até agora e ainda com isso adicionar mais algumas coisas que você precisa saber a respeito das equações da reta. Então vamos lá. Tenho lá o plano cartesiano x por y, tem uma reta R com um certo ângulo alfa de inclinação e um certo ponto N, que é onde ela corta o eixo y, tá? Bom, nós sabemos que a tangente desse alfa é um ponto M, que a gente chama de coeficiente angular, e que N é o coeficiente linear. Foi isso que a gente viu até agora.
A gente conheceu a equação reduzida. A equação reduzida é y igual a mx mais n. Esses m e n são aqueles que a gente viu agora. Equação fundamental, vejam, é tudo a mesma reta, só que às vezes escrita de forma diferente. Mas é a mesma reta, a mesma equação, só que escrita de forma diferente. Equação fundamental é a ioiô Michôchô, tá? É a ioiô Michôchô. Então, se você tem um ponto x0, y0 da reta e o m, que é o coeficiente angular, então você põe o y e o x aqui, você tem a equação fundamental. Esse é o nome que ela recebe, mas todo mundo fala ioiô Michôchô, mas é a equação fundamental da reta. Tá? Equação geral é o seguinte, ao invés de eu colocar nessa ordem da equação reduzida, eu posso escrever a reta como sendo algum número x mais algum número y mais c igual a zero. Então veja, eu estou pondo tudo no mesmo lado da equação, estou colocando algum número x mais algum número y mais c igual a zero, tudo no mesmo lado da equação. Por que escrever de formas diferentes? Na próxima aula você vai ter uma noção de por que a gente está escrevendo de formas diferentes. Dependendo da equação, a gente pode fazer uma coisa ou outra diferente. Tá? Tem uma outra situação que a gente não falou aqui, que é a equação segmentária. Imagina que você tem uma reta como essa, e aí você sabe qual é o ponto que a reta corta o eixo x, um certo ponto P, e qual é o ponto que essa reta corta o eixo y. Que na verdade é o próprio n que a gente tinha visto agora, né? Mas aqui eu vou chamar de Q só para fazer parzinho com o P, tá? Pessoal, tem uma outra forma então de escrever esta reta, muito mais simples, que é o seguinte, pega o x e divide pelo ponto que essa reta está cortando o eixo x, pega o y e divide pelo ponto que essa reta está cortando o eixo y, soma isso e faz dar igual a 1. Essa é a que a gente chama de equação segmentária. X dividido pelo ponto que a reta corta o eixo x, y dividido pelo ponto que essa reta corta o eixo y, igual a 1. Pode ser mais rápido, às vezes, fazer num exercício qualquer, se uma situação como essa, você pode usar essa equação se você preferir. Pessoal, veja só, equação paramétrica também, outro tipo, a gente já falou de equação reduzida, geral, fundamental e tal. Aqui temos uma outra situação que pode aparecer, muito mais rara, mas eu vou comentar aqui só para você ter uma ideia, que é a equação paramétrica, tá? Imagina que você tem uma reta como essa, que passa pelos pontos 2, 1, 4, 2, né? Eu posso escrever essa reta assim, ó, dizendo o seguinte, essa reta, os pontos x dela, eles são da forma 2t. Veja, a cada tempo, vamos dizer assim, a cada passo t que eu der, eu ando duas vezes, enquanto do lado do y, eu ando uma vez só. Veja só, pega o t igual a 1, pega o t igual a 1. Quando eu estou no t igual a 1, o y está lá no 1 e o x está no 2. Pega o t igual a 2, enquanto o y está lá no 2, o x está no 4. Então essa é uma forma de escrever, assim mesmo, essa é a equação paramétrica, é isso daqui, né? Essa é uma forma de escrever a reta R, né, como sendo dado pelas suas coordenadas x e y em função de uma letra t, em função de um parâmetro t que varia nos reais. Tudo bem? Se você entendeu, ok? Se não, tudo bem, dá para sobreviver na maioria das vezes sem isso. Tudo bem? Você pode, na maioria das vezes, resolver com os seus problemas com outras coisas. Tudo bem? Bom, condição de alinhamento. Lembra que a gente falou na aula passada sobre as condições de alinhamento de 3 pontos? Dados 3 pontos, eles podiam formar um triângulo ou estar numa reta. Se eles formavam um triângulo, a gente podia inclusive calcular a área, né? Então, o que a gente fazia? A gente pegava o determinante daqueles 3 pontos. No caso aqui, eu vou pegar aquele determinante de novo. Lembra como é que era aquele determinante? Tinha 1 na terceira coluna. E aí, eu usava aqueles 3 pontos que eu queria saber se estavam alinhados ou não. No caso aqui, imagina que eu tenho 2 pontos A e B formando uma reta. Tá, então vou colocar esses 2 pontos aqui, XA, YA, XB, YB. O que me dá a equação de uma reta? O que a equação da reta significa? Bom, os pontos x e y daquela equação da reta significam todos os pontos, os parzinhos x e y, que satisfazem aquela equação, que estão naquela reta. Então, se eu pegar qualquer ponto x, qualquer ponto y na reta, ele tem que satisfazer a condição de alinhamento, que é isso ser igual a zero, né? Então, se eu pegar esse determinante com um ponto que eu conheço, outro ponto que eu conheço, e o x, y quaisquer, igualar esse determinante a zero, isso vai me dar a equação da reta. Inclusive, vai sair na forma da equação geral, tá? Tudo bem? Vai ser na forma da equação geral da reta. Alguns podem preferir calcular a equação geral dessa forma, tá? Mas a gente pode calcular do jeito que a gente já viu como é que faz nos exemplos anteriores.
Só para finalizar esse resumo, então, para você entender um pouquinho mais sobre reta, duas situações estranhas podem acontecer, como eu falei na primeira parte do vídeo. A reta ela pode ser horizontal, paralela com o eixo x. Tá, nesse caso, ela vai cortar o eixo y, num ponto y0. Como é que eu descrevo a equação dessa reta? Nesse caso, você pode perceber que o m é zero. Né? Então, quer dizer, vai ser y igual ao ponto que essa reta corta o eixo do y, que é y0. Então tá, então y igual a y0. Se vamos supor que essa reta passasse pelo ponto 2, então essa reta y igual a 2. Para qual x? Qualquer x. Todo x tem y igual a 2. Essa é a equação dessa reta. Tá? E nessa situação aqui que eu não tenho o coeficiente angular, como é que eu faço? Mesma coisa, só que agora o x que é igual a x0. Todos os pontos dessa reta satisfazem x igual a x0. Vamos pessoal, um exercício agora aqui da PUC do Rio de Janeiro, tá? Que é o seguinte, tem lá o enunciado, mas aqui eu resumi as informações. Tem uma situação como essa, uma figura como essa, tem uma reta aqui de equação x igual a 4. Ó, aqui é um exemplo de uma reta com x igual a 4. Essa reta vermelha aqui tem x igual a 4, essa é a equação dela. Pronto. E a pergunta é, qual é a equação dessa outra reta R que corta essa reta vermelha num ponto P? Não sei quais são as coordenadas desse ponto P, mas eu sei uma informação que desse ponto 0 aqui, desse ponto da origem aqui na verdade, que é onde essa reta R também passa, a distância de J até P é 5. Tá? Bom pessoal, veja só. Qual é o comprimento desse lado aqui? De 0 até 4, o comprimento é 4, não é? Aqui eu tenho um tamanho 5, e essa reta x igual a 4 significa que aqui ela faz 90 graus, não tem tangente, né? Não tem tangente, então quer dizer, é 90 graus, tá? Se é 90 graus, aqui é 4, aqui é 5, qual é o valor desse lado aqui? Se eu descobrir o valor desse lado, o tamanho desse lado, logo eu vou descobrir o quê? A coordenada y do ponto P. Bom, pessoal, como é que faz para descobrir esse valor y? Simplesmente a gente, vamos chamar de y, bom, y mesmo. A gente simplesmente faz o quê? Aplica o teorema de Pitágoras. Tem um triângulo retângulo, conheço dois lados e quero o terceiro. Soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, y ao quadrado é o que eu quero descobrir, 5 ao quadrado é 25. Portanto, y ao quadrado é 25 menos 16, portanto, y ao quadrado é 9, portanto, y é raiz de 9, y é 3. Tá ok? Então, a gente descobriu que y é 3, ou seja, esse comprimento vale 3. Se esse comprimento vale 3 e eu estou saindo do zero, significa que a coordenada y do P é 3. Portanto, olha só que legal, eu tenho que o P ele tem coordenada x igual a 4 e y igual a 3. Olha, eu tenho então dois pontos conhecidos por essa reta R. A origem, que é 0 no x, 0 no y, e o ponto P, 4, 3. Eu tenho aí conhecidos dois pontos da reta R e eu quero descobrir a equação dessa reta. Como é que a gente faz então? Bom, aí você pode fazer da forma como você preferir. Se você olhar, lembra que era o ponto, o coeficiente linear numa reta? Era o ponto em que essa reta corta o eixo do y. No caso aqui, o coeficiente linear é 0. Então, olha, se eu quiser calcular essa reta como y igual a mx mais n, que é a equação reduzida, eu já sei que o n vale 0. Ah, mas e o m? Bom, olha só, eu estou numa situação que tem dois pontos. Como é que a gente aprendeu a calcular o m? Ioiô me xoxô. y1 menos y0 igual a m x1 menos x0. Bom, y1 é o y de um dos pontos. Vamos supor que aqui, vamos lá, y1 e y0, 3 menos 0, igual a m x1 menos x0. Bom, se eu comecei pelo P, então vou começar pelo P aqui no x também. x1 menos x0, 4 menos 0. Tá bom? Então, 3 menos 0 dá 3, isso é m vezes 4 menos 0, que é 4. Portanto, deixo o m isolado, m é 3 quartos. Olha só que legal, eu posso voltar aqui na equação agora, y é 3 quartos de x. Essa é a equação reduzida. Mas se você olhar nas alternativas aí desse exercício, não está como equação reduzida, está na forma geral, ou algo parecido com isso. Como é que faz para deixar na forma geral? Bom, esse 4 aqui que está dividindo, eu vou passar multiplicando do lado de cá. Fica assim, ó, 4y igual a 3x. Já que eu começo com x, eu vou jogar o y para lá, vai ficar assim, ó, 3x
menos 4y igual a 0. Olha que legal. Equação geral dessa reta, alternativa A, resolvendo então o exercício da PUC do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, então agora um exercício da UFLA. Vamos lá, pessoal. O exercício é claro enunciado, lá não tem o desenho. Eu peguei o enunciado e já transformei num desenho aqui. É uma reta que passa pelos pontos menos 6, 4 e 3, menos 8. E aí o exercício fala o seguinte, olha, A e B são pontos em que essa reta ela corta os eixos coordenados. Quais são os eixos coordenados? Claro, são os eixos X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y. Então tá aqui, A é um desses pontos, B é outro desses pontos. No caso do exercício, tanto faz se eu colocasse o A aqui ou ali, tanto faz. E a pergunta do exercício é, qual que é a distância entre esses dois pontos? Bom, claro, para eu descobrir quais são esses pontos A e B, sabendo que eles estão na reta, é claro, eu preciso que eles satisfaçam a equação da reta, né? Então, qual é a equação da reta? Primeiro, esses dois pontos que foram dados no exercício é para a gente descobrir a equação da reta. Claro, ele não pede para a gente achar a equação da reta, mas sem a equação da reta, você não consegue resolver o exercício. Tá? Então vamos descobrir qual que é a equação da reta R, que é perguntada aqui, vamos chamar de R dessa reta, tá bom? Bom, pessoal, de novo, você tem o quê? Dois pontos conhecidos. Dois pontos conhecidos, você pode usar o quê? Ioiô, michôchô. y1 menos y0 é m, x1 menos x0. Bom, vamos lá. Vamos supor que aqui sejam as coordenadas 1 e aqui as coordenadas 0. y1 é 4, y0 é menos 8. Então fica 4 menos 8, tá? Cuidado para não confundir aí, não esquecer do menos aí. O menos 8, o menos da fórmula, tá? m, x1 menos x0. Vamos lá. Ó, eu comecei desse ponto, y4, então vou começar daqui também. O x1 é menos 6, o x0 é 3. Então, menos 6, menos 3. Tá bom? 4 menos menos 8, 4 mais 8, 12. 12 igual a m. Menos 6 menos 3, menos 9. Passando o menos 9 dividindo, fica assim. M igual a 12 dividido por menos 9. Dividindo por 3 em cima e embaixo para simplificar essa fração aqui, fica 4, ou melhor, menos 4 terços. O coeficiente angular desta reta é menos 4 terços. Tá bom? E aí, de novo, qual é então o coeficiente angular dessa reta? Bom, o angular já está aqui, né? O coeficiente linear dessa reta? Bom, vamos lá. Y igual a mx mais n, ou você pode usar ioiô michôchô de novo, vamos usar aqui direto. Y igual a menos 4 terços de x mais n. Qual é o valor de n? Como é que faz? Pega qualquer ponto, pode ser esse daqui, ó, 4 menos 6 e substitui lá. Vamos lá, o x igual a menos 6 e o y igual a 4. Então vamos lá, menos 4 terços, o x igual a menos 6, né? Menos 6. Menos 6 no x, y igual a 4, tá lá. Se eu substituir o x e o y nesse caso, tem que sobrar ali o valor do n, tá? Então fica assim, 4 igual, menos 4 menos 6 dá 24. 24 dividido por 3 dá 8. 4 igual a 8 mais n. Que número que eu subtraio de 8 para dar 4? 4. Aliás, tem que subtrair 4, ou seja, n igual a menos 4 satisfaz essa equação. Portanto, vamos lá, eu tenho que a equação dessa reta ela é menos 4 terços de x menos 4. Tá? Eu posso deixar também na forma geral, veja, está na forma reduzida, está meio esquisito, eu posso multiplicar por 3 todo mundo, fica assim, ó, 3y igual a menos 4x menos 12. E aí, organizando todo mundo, fica assim, ó, eu jogo 4x para cá, o 3y já estava, jogo 12 para cá e deixa nada do lado de lá. Tá? Essa é a equação geral. Essa é a equação geral da reta. Tá? Veja, o exercício não pediu nada disso. E a gente quer descobrir o quê? A gente quer descobrir quais são as coordenadas do ponto A e do ponto B. Veja, pessoal, o ponto A, ele está na reta, ele está no eixo X. Se ele está no eixo X, é porque ele tem coordenada y igual a 0. E a pergunta é, qual é a abscissa dele? E o ponto B está aqui. Ele está no eixo do y. Se ele está no eixo do y, é porque ele está no x igual a 0.
E a pergunta é, qual é o valor y dele? Qual é a ordenada dele? Tá? Bom, pessoal, e esses pontos A e B, eles estão na reta, eles pertencem à reta R. Se eles pertencem à reta R, eles têm que satisfazer a equação da reta. Se eles têm que satisfazer a equação da reta, vamos colocar eles lá. Ó. No lugar do... Vamos colocar primeiro o ponto A. No lugar do x, a gente tem que colocar A. No lugar do y, a gente tem que pôr 0. Isso aqui tem que satisfazer a equação geral da reta. Tá? Então, 4A, aqui dá 0, mais 12 igual a 0. Jogando 12 para lá, 4A igual a menos 12, portanto, A igual a menos 12 sobre 4, portanto, A é igual a menos 3. Portanto, ó, posso trocar esse Azinho aqui por menos 3. E o ponto B? Bom, o ponto B também tem que satisfazer a equação da reta, só que agora eu vou usar o x igual a 0 e o y igual a b. Então, vamos lá. X igual a 0, 4 vezes 0, mais 3y mais 12 igual a 0. Tá? Aqui dá 0, fica assim. 3y igual a menos 12, portanto, y é menos 12 sobre 3 e y é igual a menos 4. Tá bom? Y não, b, né? Só trocando aqui. B, não tem nada de y, é o B, né, que tem que satisfazer. É que o B está na posição y, né, então está na coordenada y do ponto B, tá? Então aqui deu menos 4, ponto B é 0, menos 4. Moralzinha da história, aqui é menos 4, aqui é menos 3. Qual que é o comprimento desse pedacinho aqui, pessoal? O comprimento desse pedacinho é 3. Qual que é o comprimento desse pedacinho? O comprimento desse pedacinho é 4. Pessoal, um triângulo retângulo com catetos 3 e 4, qual que é a hipotenusa dele? Pitágoras nos diz que é 5. Só você fazer Pitágoras lá, você vai descobrir que a distância entre esses dois pontos A e B é 5, que é a pergunta que foi feita, alternativa E. Pessoal, só uma observação aqui, você vai falar assim, mas a distância de A e B não era pegar lá e fazer aquela fórmula lá da aula passada? Sim, você pode fazer, vai descobrir da mesma forma. É que nesse caso, um exemplo particular foi um pouco mais fácil de descobrir a distância entre esses dois pontos. Bom, pessoal, então o último exemplo dessa aula, exemplo da UEL. Vamos lá, temos a seguinte situação lá no exercício. Uma reta R intercepta a ordenada em y igual a 2. Então eu fiz uma pequena ilustração aqui para você entender. A reta R está aqui, né, ela corta o eixo y no ponto 2. Se ela é crescente ou decrescente, eu não sei, é só para a gente entender aqui, tá? E além disso, essa reta R, ela intercepta a parábola, veja, parábola lá, né, da equação de segundo grau, da função de segundo grau, né, no seu vértice. Onde R intercepta o eixo das abscissas? Então, primeira coisa, para a gente entender, depois a gente faz o desenho certinho. Mas essa reta R, ela vai cortar, vamos supor que essa parábola ela fosse assim, né? Então, ela vai cortar como se fosse aqui o seu vértice. Então, ela tem que passar por esses dois pontos e a pergunta é, qual é o eixo das abscissas? Tá bom? Então, primeiro, vamos descobrir qual que é o vértice dessa parábola. Lembra o que é o x do vértice de uma parábola? Bom, o x do vértice de uma parábola é menos b sobre 2a, onde b é a coordenada aqui do x, é o acompanhante do x, e o a é o acompanhante do x quadrado. Então, é menos 6 sobre 2 vezes 3 nessa situação. 6 sobre 6, x do vértice é 1. Tá? E o y do vértice? Aliás, onde que você aprendeu isso? Onde que você vai aprender? Lá em função de segundo grau em matemática 1 com o professor Gessé. Tudo bem? Y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. O que é o delta dessa equação? É b quadrado menos 4ac. Delta é 36, tá? Menos 12 vezes 8, menos 96 é menos 60. Tá? Delta é negativo. Oxe, o que significa delta negativo mesmo? Que não tem solução, né? Então, volta lá. Menos 60, que é o valor do delta, sobre 4a, o a é 3. Então, fica 60 sobre 12, 5. Conclusão, o vértice dessa parábola é x igual a 1, y igual a 5. Então, faça uma ilustração aqui para a gente entender. X igual a 1, y igual a 5. A parábola em questão é essa daqui, né? Tá bom? E veja, essa reta, ela também intercepta
o eixo y em 2. Então, quer dizer, essa reta ela tem que passar por esses dois pontos. Pronto, aqui, ó, a reta R. Tá? Pronto, fizemos o desenho, mas não quer dizer nada, né? Porque eu quero descobrir esse ponto aqui. Como é que faz? De novo, é uma reta que tem dois pontos que eu conheço. Quais são os dois pontos que eu conheço? O ponto 0, 2, né? E o ponto 1, 5. Esses pontos, eles pertencem à reta R. Como é que faz para descobrir a equação nesse caso? De novo, a equação fundamental, ioiô, michiochô. Mas nesse caso eu vou fazer diferente. Nesse caso eu vou usar o determinante só para você perceber como é que funciona a questão do determinante. De novo, copia, faz 1 na terceira coluna e nas outras a gente faz o quê? Coloca o primeiro ponto, coloca o segundo ponto e coloca xy. Isso tem que dar 0 para ser uma reta. Então vamos resolver, vamos colocar o igual a 0 do lado de cá, só para a gente poder resolver o determinante. Como é que resolve o determinante mesmo? Vamos lá. A gente vai copiar as duas primeiras colunas e aí a gente faz o que mesmo? Multiplica as diagonais, 0 vezes 5 vezes 1 dá 0, 2 vezes 1 vezes x dá 2x, 1 vezes 1 vezes y dá y e soma. Aí depois a gente faz o contrário, agora na diagonal contrária. 5x, 0, 2 e soma. Isso aqui vai dar 5x mais 2, isso aqui vai dar 2x mais y. E a gente faz o que então? 0 é igual a isso menos isso. 2x mais y, que é o que subiu, menos o que desceu. Menos o que desceu. Tá? Então, 0 é 2x mais y menos 5x menos 2. Portanto, 0 é igual a 2x com menos 5x é menos 3x, mais y menos 2. Só deixando o x positivo e jogando tudo para o mesmo lado, é a mesma coisa que dizer 3x menos y mais 2 igual a 0. Só troquei o sinal de todo mundo. Tá? Essa é a equação geral da reta. Tá bom, se essa é a equação geral da reta, que aliás, volto a repetir, você podia ter feito com ioiô michiochô, tá? Essa é só uma alternativa para você fazer essa equação da reta. Tá? Onde que R intercepta o eixo das abscissas? Significa o quê? Onde que essa reta tem y igual a 0? Né? Então, onde que essa reta tem y igual a 0? Basta substituir y igual a 0 aqui. 3x menos 0 mais 2 igual a 0. Bom, ou seja, x igual a menos 2 terços. Basta jogar o 2 para lá com sinal negativo, passar o 3 dividindo. X igual a menos 2 terços. Resposta desse exercício em menos 2 terços, 0. E esse daqui é o ponto onde a reta intercepta o eixo das abscissas, alternativa E. Tudo bem? E com isso a gente termina essa aula. Na próxima nós vamos relacionar retas com outras retas. Até a próxima.